Louvado seja o nome do nosso Senhor. Passa esse aí. Olha, irmãos, nós vimos aqui, agora, a ordem pelo salmista, da gente faça o que Deus mandou, vai dar certo. Confie, vai dar certo. Se você fizer o que Deus mandou, ainda que o negócio lhe pareça, como é que pode? Mas como é que eu vou fazer isso? Deus mandou? Então faça. Lembra de Abraão? Um velho, que Deus disse que ele ia ter um filho, com uma mulher velha, nenhum dos dois tinha mais condição de ter filho. Deus não disse que ele ia ter um filho? Teve. Pois é, agora Deus disse, mate esse filho. Meu Deus, como é que pode isso? E o homem obedeceu. Ele mandou matar. Então, se ele deu o filho na velhice, e agora ele mandou matar, é sinal que ele pode ressuscitar, ele pode tudo. Então, pronto, eu vou fazer o que ele mandou. Obedeça, vai dar certo. Obedeça, vai dar certo. Então, em Jesus confiar, sua lei observar, que gozo, que bênção, que paz. João diz que a obediência dá alegria, ela traz prazer. Em Jesus confiar, sua lei observar, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Sei observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Por que ele obedece? Primeiro, porque ele teme ao Senhor. Segundo, porque ele confia que aquilo que o Senhor mandou fazer, ele o capacitará a fazer, dependendo das dificuldades ou de alguma coisa. Ele não mandou? Então ele garante. Eu tenho dito aqui aos maridos, normalmente, o marido diz, mas amar essa mulher é difícil. Sim, é difícil mesmo, mas Deus mandou, então ame. Decida amar e pronto. E deixe que Deus faz o resto. Decida, obedeça, e Deus faz o resto. A mulher diz, mas esse marido não tem quem aguente, mas Deus não mandou ser submissa ao marido, então decida ser submissa ao marido e ajudá-lo a fazer o que ele tem que fazer. Vai dar certo. Filhos, é difícil obedecer os pais. Decidam obedecer. O pai não mandou? Deus não mandou, então obedeçam e vai dar certo. Pais, é difícil criar esses meninos no mundo de hoje. O mundo de hoje não é diferente do mundo de Adão e Eva. É a mesma coisa. Então decidam fazer o que Deus mandou e vai dar certo.
Oremos. Ó Deus amado, nos ajuda, meu Pai, nos ajuda. Nós ficamos tanto reclamando quanto ouvindo reclamações o tempo inteiro. Desde criança eu escuto essa reclamação. Ah, mas os dias de hoje estão impossíveis. Hoje é difícil criar filho. Hoje nada mais é do que um dia depois do ontem e um dia antes do amanhã, e todos são iguais. E o Senhor mesmo disse que a cada dia basta o seu mal. E nós só temos que obedecer, meu Senhor. Nos ajuda a entender qual é a tua vontade e obedecer, porque assim nós sabemos que vai dar certo. Nos ajuda, Pai, porque nós realmente somos fracos, pecadores e não temos condição. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um homem que Jesus teve muita paciência com ele. Jesus foi muito gracioso com Pedro, com todo mundo, mas com Pedro então foi especial, porque Pedro não era fácil. Não. Pedro não era fácil. Mas vamos ver aqui um ensinamento que Pedro transmite para a gente, pela graça de Deus. E Jesus mesmo disse mesmo, eu estou orando por ti. Porque Pedro não era fácil. Muito alvoroçado, muito lambanceiro, muito, tudo, ele se metia. Então, quando você estuda o comportamento de Pedro nos evangelhos, você vê, mas Jesus teve muita paciência com Pedro. Jesus teve muita paciência com Pedro. Um servo do Senhor. Então, olha, irmãos, nós vamos ler na primeira carta de Pedro, do versículo 13, capítulo 1, versículo 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Achem aí todos. Por isso, observe que isso aqui já é uma conclusão de um ensino anterior que ele estava dando. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, quem está aqui desde o início, quando eu cheguei aqui, sabe que em todas as nossas reuniões, em todos os nossos cultos, seja lá qual for o nome do culto que se dê, eu bato em cima de santidade de vida. Que é o objetivo, ou é o que deve ser a conduta de alguém que se diz crente. Se ele for crente mesmo, será a conduta dele, uma conduta de santidade de vida. Se ele não tem uma conduta de santidade de vida, ele nunca foi convertido. Então eu digo isso aqui desde que eu cheguei aqui. Por quê? Porque está na Bíblia o tempo todo. É esse o ensinamento dos apóstolos o tempo todo. É esse o chamamento dos profetas no Velho Testamento o tempo todo.
Foi esse o ensinamento de Jesus enquanto esteve aqui o tempo todo. Então, olha, irmãos, a igreja, que é a igreja formada pelos apóstolos, ensinados que foram pelo Senhor Jesus Cristo, durante 3 anos, de manhã, de tarde e de noite, enquanto discípulos, e comissionados como apóstolos exatamente para fundar, organizar essa igreja, ensinar essa igreja. Lembra o que ele disse? Ide e fazei discípulos. Pois é. Então, essa igreja, que é a igreja apostólica, que começou no século I, é essa igreja católica que nós conhecemos hoje. A do Papa. Igreja Católica Apostólica. É essa a igreja mãe que começou lá com os apóstolos no ano 1 do cristianismo. É essa igreja. Só que ela se desviou, especialmente no século IV, com Constantino, quando virou a Igreja Católica Apostólica Romana, que passou a ser a igreja do governo. Aí, como por decreto, todo mundo, de qualquer tipo de religião que houvesse, obrigatoriamente teve que passar a ser católico romano. Todo mundo teve que botar o crachá que o imperador mandou. Então vocês imaginam o que virou essa igreja. Pois muito bem. Daí em diante apareceu o Papa, essas marmotas todas, que a igreja se desviou totalmente do que ela era no início. Muito bem. Chegou no século XVI, estourou a reforma, que já vinha sendo gestada há bastante tempo, há décadas, já vinha sendo gestada essa reforma. Ela estourou em Lutero, mas houve os pré-reformadores antes de Lutero que minaram a Igreja Católica através de suas pregações, seus ensinamentos, foram minando, até estourar em Lutero. Muito bem. E a reforma protestante, ela visava exatamente voltar às origens, visava voltar à palavra dos apóstolos. A Igreja Católica Apostólica Romana, não, nós temos que ser só a Igreja Católica Apostólica Protestante. Nós protestamos com esse negócio de romana. É isso que foi a reforma protestante no sentido espiritual. Muito bem. Então, uma das pérolas dessa reforma protestante, foi: a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta, ou é a nossa única regra de fé e prática. Nós não praticamos ou nos negamos a praticar isso que a Igreja Romana ensina, isso que o papado exige. Nós só vamos seguir as Escrituras. Essa era a base da reforma protestante. Nós só vamos seguir as Escrituras. A nossa vida vai se pautar pelas Escrituras. É isso que quer dizer protestante, da reforma do século XVI. Muito bem. Obviamente, com quantos reformadores tenham lutado, tenham se esforçado para implantar essa ideia de que só as Escrituras, só o entendimento correto das Escrituras, eles usaram inclusive a força, em algumas situações onde eles puderam usar essa força, como em Genebra de Calvino, por exemplo, isso foi usado a força, foi usado o encarceramento de muitas pessoas que não concordavam com o ensino das Escrituras, foi usado o banimento de muitas pessoas que não concordavam com o ensinamento das Escrituras, foi usada a pena de morte para muitas pessoas que não concordavam com o ensinamento das Escrituras. A figura mais conhecida esqueci agora o nome do homem, Miguel de Serveto. Essa é a figura mais conhecida pela história. Todo mundo lembra, Calvino mandou matar Miguel de Serveto. E mandou mesmo. Por quê? Porque o cara não concordava com a doutrina da Trindade. Basicamente foi esse o problema. Então, os reformadores lutaram para manter só as Escrituras. Chegaram a matar várias pessoas, encarcerar várias pessoas no lugar onde os protestantes tinham o poder. Paulo é historiador, sabe disso muito bem. Então, quem discordasse sofria as consequências de não estar de acordo com o ensinamento das Escrituras. Acontece, irmãos,
que não se consegue fazer um crente à força. Não se consegue fazer um crente por causa de prisões. Por causa de seja o que for. Não se consegue. Hoje nós sabemos que em muitas das práticas religiosas dos puritanos na época, lá inclusive de Calvino e Companhia Limitada, com prisões, com mortes, com banimentos, eles erraram. Eles erraram nisso. Ninguém obriga ninguém a ser crente. Sequer você ensina alguém as Escrituras Sagradas se essa pessoa não for convertida. Nós vamos ver isso aqui agora. Não tem como ensinar alguém que não foi convertido. Ele pode até aprender intelectualmente, mas espiritualmente jamais, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então isso é obra do Espírito Santo, não é obra de homens. Por que é que eu odeio pregações que manipulam as pessoas? Porque quando há conversões, nesse caso, a conversão foi do pastor. Foi ele quem converteu as pessoas. Essas pessoas não são convertidas. Viram crentes, entre aspas, viram membros de igreja, viram presbítero, viram pastores e vão para o inferno. Porque eles não foram convertidos pelo Espírito Santo. Eles foram manipulados por um pastor bom de papo. Bom de homilética. Porém, irmãos, se no tempo de Lutero, Calvino e Knox, três dos principais reformadores, homens zelosos com o ensino da palavra, e que até obrigaram as pessoas a praticá-la pela força, o que tinha na época, se nem sempre, mesmo usando o poder que eles tinham para induzir e até obrigar as pessoas a andar de acordo com as Escrituras. Se mesmo assim eles não obtiveram sucesso no seu ministério, em muitos casos, chegando ao ponto de matar pessoas por causa disso. Imaginem em nossos dias, quando o ensino é vergonhosamente negligenciado nas igrejas pelos pastores, nas casas pelos pais. Quando o ensino da palavra de Deus é escandalosamente mercadejado por pastores safados que enriquecem e criam verdadeiros impérios usando a palavra de Deus. Pois é, irmãos. Mas acontece, essa é a realidade da igreja. Acontece que de forma cínica, qualquer igreja continua repetindo a afirmação da reforma protestante. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isso é cinismo. E, obviamente, nós podemos questionar. Se não há ensino correto das Escrituras, nem na igreja, nem em casa, como é que alguém pode praticar uma regra que não conhece? A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Sim, colega, como é que eu vou pôr em prática uma regra que eu não conheço? Isso é uma pergunta simples. Como 2 e 2 são 4. Como Jesus disse, onde houver abutre, ali haverá um cadáver. Abutre é urubu, para quem não sabe. Onde houver um ajuntamento de urubu, pode ir lá, que ali tem um defunto. Seja uma vaca, um boi, uma pessoa, seja o que for. Jesus disse isso. Onde houver o abutre, ali estará um cadáver. Pois é. Como é que eu vou praticar uma regra que eu não conheço? Não me peçam para jogar beisebol, eu não sei. Eu não sei como é que se joga isso. Pois é, como é que eu vou praticar beisebol se eu não conheço? Assim mesmo é a Bíblia. Como é que eu vou praticar a Bíblia se eu não conheço a Bíblia? Mas toda igreja afirma isso. A Bíblia é a nossa única regra, seja qual for a denominação. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Indo mais além. Ainda que haja ensinamento correto, há pastores zelosos do ensino da palavra de Deus. Pois muito bem, mesmo nesse caso,
Precisamos saber que, como eu disse ainda há pouco, não há possibilidade de doutrinar quem não foi realmente convertido. Essa pessoa vai passar a vida inteira dentro da igreja, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos escutando o ensinamento de um pastor fiel, e ele não vai aprender, ele vai para o inferno. Se ele não foi convertido. Pior, ele vai para o inferno pensando que vai para o céu. Ele morre dizendo, eu sou crente desde que eu nasci, eu fui criado na igreja, eu fui isso na igreja, eu fui não sei o que na igreja. Ele nunca aprendeu nada, na verdade. Se ele não foi convertido, ele nunca aprendeu nada. Ele aprendeu algumas coisas que foram interessantes para ele aprender. Por quê? Porque lhe favoreciam. Já houve caso aqui na igreja, eu discuti com uma pessoa no meu gabinete, e nessa situação que eu estou dizendo, pessoa crente a vida inteira e bote vida nisso, e mas não sei o que, não sei o que. Eu digo, sim, irmão. Mas olha o que a Bíblia diz aqui sobre isso e isso. Mas isso aí, eu digo, quer dizer que isso aqui não vale. Só vale a parte que lhe interessa. Porque o isso aqui que eu mostrei estava exatamente contra a conduta dela. Dessa pessoa no caso. Mas isso aí, pois isso aqui é palavra de Jesus. Não é nem dos apóstolos, é de Jesus. Mas essa parte não interessa. Então essa parte aí, essa parte eu não quero. Eu só quero a que me interessa. Então, irmãos, prestem bem atenção. Prestem atenção. Não há possibilidade de santificar quem não foi justificado. Então, a conclusão é que a realidade das igrejas ditas evangélicas de nossos dias, e não só de nossos dias, no tempo dos israelitas lá já era a mesma realidade, é simplesmente terrível. Entupidas de pessoas não convertidas, recebendo ensinamentos errados, e todos pensando que são crentes. Vejam a realidade da igreja, que não é diferente da realidade de Israel. Israel, lá no Velho Testamento, ainda em 1 Samuel, perdendo a guerra para os filisteus, vamos pegar a arca, vamos levar a arca. A arca era um amuleto de sorte, vamos levar a arca, que se a gente levar a arca para a guerra, a gente ganha. Quer dizer, esse povo nunca soube quem era Deus. Nunca entendeu nada da lei de Deus. Pois é, a mesma coisa hoje. Levaram a arca, perderam a guerra e os filisteus ainda levaram a arca para a casa deles ainda. Ainda perderam até a arca da aliança. Pois é, não é diferente, irmãos. O homem é homem desde que o homem é homem, como diz a minha irmã mais velha, numa frase filosófica de uma profundidade tremenda. O homem é homem desde que o homem é homem. O que ela quer dizer com isso? Não há mudança, não. Nós somos igualzinho a Adão e Eva, Abraão e Moisés e todo mundo. A diferença é, você é salvo ou você não é salvo. Como Jesus disse, ou você é por mim ou você é contra mim. Ou você comigo ajunta, ou você sem mim espalha. E quem é por mim, faz o que eu mandei. Jesus diz isso. E quem não faz o que eu mandei, é porque não é por mim. É porque espalha. Como se diz aqui na Paraíba. Isso é coisa clara nas Escrituras. Alguém pode negar essa realidade? Que importância se dá à palavra de Deus, essa que todo mundo diz que é regra de fé e prática? Que importância se dá à palavra de Deus nas igrejas? Quantas vezes ela é usada para confrontar o pecado do povo e chamar o povo à santidade de vida? O que se vê e o que se ouve nos chamados cultos, se não posições dos pregadores, com seus discursos humanistas, psicologizados, politizados e cânticos agradáveis a todo mundo para sentir o mover do Espírito. Cânticos sem nenhuma teologia, inclusive. Ora, se nas igrejas é essa a realidade, o que esperar que esses ditos crentes reproduzam nas suas casas?
Nós lemos no Salmo aqui. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. O que é que você tem aprendido nas igrejas? Pois é isso que você vai ensinar para os seus filhos. Pode-se esperar que os pais, membros de igrejas nessa condição, gastem ou invistam tempo em casa estudando a Bíblia e ensinando aos seus filhos? Pode-se esperar que eles cresçam em santidade de vida, coisa que não lhes é cobrado na igreja pelo pastor? Pode-se esperar que eles cresçam em conhecimento de Deus se não há ensinamento da doutrina na igreja? E mais, pode-se imaginar que eles sejam verdadeiramente convertidos se não tem o menor desejo de estudar e aprender qual é a vontade de Deus para as suas vidas? Quando nós sabemos que, na verdade, eles vêm para a igreja querer que Deus saiba qual é a vontade deles e que Deus faça a vontade deles. É isso que se vê em reunião de oração 100%. A gente vem aqui dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer para nós. Qualquer reunião de oração é assim. Doutrina zero. Por acaso, irmãos, não é essa a realidade? Pode ir aqui em qualquer igreja da cidade. Eu não conheço nenhuma que não seja assim. Pode ir em qualquer reunião de oração aqui da cidade. Todas estão nessa condição que eu estou lhe dizendo. Doutrina zero. Vontade do Senhor para a minha vida, eu não quero saber não. Eu quero que Ele saiba qual é a minha vontade e quero que Ele faça a minha vontade. Aí eu vou ensinar o que para os meus filhos? Como eu vou ensinar para os meus filhos alguma coisa se é isso que eu sei? Irmãos queridos, prestem atenção. A doutrina obrigatoriamente precede a santidade. É impossível crescer em santidade sem crescer no conhecimento da doutrina. Que doutrina que eu estou falando? É a Bíblia. É a vontade de Deus que Ele revelou para nós. Por isso, a palavra de Deus precisa ocupar o lugar central na vida do crente. É a palavra que salva, é a palavra que ensina, é a palavra que repreende, é a palavra que corrige, é a palavra que educa, ou seja, é a palavra que santifica, como Paulo ensina lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16, ensinando ao seu discípulo Timóteo, para que ele, por sua vez, ensinasse isso para a sua igreja. Esse é o ensino de todos os apóstolos, em todas as suas cartas, que são cartas doutrinárias. Conforme eu insisto em dizer para os irmãos aqui, as cartas apostólicas não têm o objetivo de converter ninguém. Elas são escritas para pessoas supostamente já convertidas. Elas são escritas para igrejas, com a finalidade de discipular e disciplinar esses irmãos, para que eles cresçam no conhecimento da doutrina, para que eles cresçam em santidade de vida. Esse é o objetivo das cartas apostólicas. Não há possibilidade de alguém crescer em santidade sem crescer no conhecimento da doutrina, uma vez que a doutrina é a expressão da vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso o Senhor Jesus, orando lá na sua oração conhecida, a oração sacerdotal, em João 17, versículo 17, ele diz: Pai, para os seus discípulos lá, os seus 12 que estavam com ele lá, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a santificação aumenta quanto mais nós conhecemos a verdade que é a palavra de Deus. E Deus diz na sua palavra: sede santos,
como eu sou santo. Nós vimos no final do versículo, nós lemos aqui o último versículo. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo aqui está citando a lei. Isso está lá em Levítico. Várias vezes. Mas, pastor, isso é impossível. Como é que nós vamos ser santos como Deus é santo? Como é que eu vou criar filho no mundo como hoje, inobediente? Como é que eu vou amar uma mulher dessa, destrambelhada, desobediente, que não me obedece, que não me honra e tudo? Como é que eu vou amar um marido desse? Como é que eu vou ser obediente a um marido desse se ele não faz nada certo? Deus não mandou? Como pecadores, nós não podemos ser santos mesmo, não, como Deus é santo. Mas é isso que o apóstolo está ensinando aqui. Observados alguns aspectos indispensáveis à nossa compreensão, como nós vamos ver aqui. Primeiro, nós temos que partir do pressuposto do conhecimento. Como eu disse para vocês, ele começa aqui, ó. Por isso... Então, repare que esse por isso aqui é uma conclusão de alguma coisa que ele já tinha dito antes. Por isso, cingindo o vosso entendimento, cingindo é vestindo, se agarre ao entendimento. Preste atenção. É isso que ele quer dizer. Cingir quer dizer enrolar. Se enrole com o entendimento. Sede sóbrios. O que é sede sóbrios? O sentido aqui é sede sóbrios, é o contrário de não haja como um bêbado. Você sabe que uma pessoa que está sóbria é uma pessoa que não está bêbada, ou que não está entorpecida por qualquer uma substância que faça ele ficar meio sóbrio, uma pessoa que está em plena consciência do que ele está fazendo. É isso como quer dizer aqui. Você lê isso aqui, sede sóbrio, não tem a menor noção do que é como está dizendo, que é sóbrio. Todo mundo sabe que ser sóbrio é uma pessoa que não é extravagante, ou que não é uma pessoa mais ou menos equilibrada, não sei o que. É isso que quer dizer sobriedade. Não, mas o que ele está dizendo aqui, sede sóbrio, tenha consciência normal do que você está fazendo. Preste atenção. Se liga, como se diz, se liga, se liga. Então nós temos que, quando ele diz aqui, por isso, ele está concluindo o ensino que ele começou lá no capítulo 1, no início, onde ele ensina a maravilhosa salvação como obra total de Deus. Ele diz aqui no capítulo 1 e 2 logo que Deus é quem nos salva, o Pai é quem nos elege, ele diz aqui logo no capítulo 1, o Filho é quem nos salva pela aspersão do seu sangue, ele está se referindo à cruz do Calvário, e o Espírito Santo é quem nos conduz em santidade de vida e em obediência. É isso que ele está dizendo aqui, no início, capítulo 1 e capítulo 2. Então, depois que ele ensinou isso, ele diz, por isso, cingindo-vos do vosso entendimento, disso que eu já disse lá atrás, com sobriedade, ou seja, com domínio total do que está acontecendo, e esperai inteiramente na graça de Deus. Como é que eu vou amar essa mulher? Simplesmente saiba como é que você foi salvo. E obedeça ao que Deus, aquele que lhe salvou, mandou. Como é que eu vou ser submissa a um marido desse? Simplesmente saiba como é que você foi salva e obedeça àquele que lhe salvou. É isso como está dizendo aqui. Como filhos da obediência. É isso como está dizendo aqui. Não viva mais como você vivia antes. É isso como está dizendo aqui. Santidade de vida pelo conhecimento da doutrina. Precisamos seguir no conhecimento de que aqueles irmãos a quem Pedro escreveu, segundo a revelação que foi dada a Pedro, uma vez salvos, agora são guardados pelo poder de Deus, está escrito,
antes desse por isso, vocês agora são guardados pelo poder de Deus. Como é que eu posso amar essa mulher pelo poder de Deus? Como é que eu posso obedecer esse marido pelo poder de Deus? Como é que eu vou ensinar esse menino pelo poder de Deus? Como é que eu vou obedecer meus pais pelo poder de Deus? Agora vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Capítulo 1, versículo 5. É com base nesse conhecimento que ele está dizendo, por isso, agora, cingindo-vos desse entendimento, sede sóbrios, se liga nesse conhecimento e age como quem sabe o que está fazendo. É isso que quer dizer sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça de Jesus. Você não pode ser santo mesmo, não. Pelas suas forças, mas pela graça de Jesus, pode. É isso que o homem está ensinando aqui. Como eu já disse para vocês, vou repetir, as cartas não visam a conversão de ninguém, mas a santificação de pessoas convertidas, até que essas pessoas cheguem à glória do Pai. É isso que o homem está ensinando aqui. Então, a par desse conhecimento, o apóstolo segue confirmando o entendimento de que a salvação como um todo, tanto a eleição pelo Pai, que ele já disse lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, a justificação pelo Filho, a santificação pelo Espírito, tudo isso é inteiramente graça de Deus. Versículo 13. Por isso, conhecendo tudo isso, cinjam-se desse entendimento com sobriedade, sabendo o que é que está acontecendo, esperai inteiramente na graça de Jesus Cristo, como filhos da obediência, ou seja, vocês foram agora adotados em Cristo Jesus, vocês agora são filhos de Deus. Lembra de João 1,12? Que a Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, pois agora vocês são filhos da obediência, assim como Jesus, que pela obediência foi morrer numa cruz. Pois é isso, agora como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, antes de terem sido convertidos. É isso. Não andem mais que nem como o mundo, nós vamos ver isso aqui. Irmãos, olhem, nós precisamos estar atentos a esses ensinamentos. Como eu disse para você, essas cartas aqui estão aqui, a gente lê, o pastor pega isso, faz uma pregação lindíssima. Ai, que maravilha, pregação para agradar você, mas ele não ensina o que é que o homem está ensinando aqui. Ele não ensina, ele vai dizer, ele vai fazer uma pregação linda da cabeça dele, com base nesse mesmo texto aqui. Ele vai fazer uma pregação linda, que todo mundo vai sair daqui, ai, mas que pregação, mas o que foi que este homem ensinou? Ele disse o que é que o apóstolo ensinou aqui? Não. Ele disse alguma coisa que vai agradar você. Nós somos filhos de Deus, Ele nos salvou, Deus, pronto, Ele vai dizer tudo isso, um negócio que enche a sua bola. E você continue muito bem obrigado com os seus pecados. Essa é a realidade da igreja, quase 100%. Nós precisamos estar atentos, irmãos. É isso que quer dizer ser de sóbrios, repito, é o contrário de não haja como um bêbado. Não fique desatento a isso que está sendo ensinado aqui, é isso que ele está dizendo. Sabendo que assim como a salvação que se deu pela eleição do Pai, pela justiça e purificação, como é que se diz? Como é o texto que ele usa aqui? Pela lavagem do sangue do Filho, agora a santificação também se dá no poder do Espírito Santo. Tudo é graça. Tudo é graça. Nós temos que entender isso. Tudo é graça. Irmãos, a salvação é tão maravilhosa
que quando a gente entende, fica abestado, como diz o Tiririca. Fica abestado. Meu Deus, que coisa grandiosa. Meu Deus, o Senhor fez isso por mim, apesar de mim. E a minha parte, meu Senhor, é só a obediência. Nesse processo maravilhoso de uma salvação, que é um milagre do tamanho do milagre da criação do mundo. É um milagre do tamanho da ressurreição de Jesus. Isso está escrito na Bíblia em vários lugares. E a minha parte nessa maravilha é só a obediência. E agora, como filhos da obediência, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Só que esses filhos da obediência vão buscar o crescimento no conhecimento da santidade, à medida em que crescem no conhecimento da doutrina. Não há possibilidade de um bebê nascer e não ser alimentado para crescer. Esse é o processo normal na nossa vida orgânica, secular. Todo bebê, quando nasce, ele tem que ser alimentado para ir crescendo, 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 até ficar um bichão bonito, que nem Márcio que está ali, que nem Helder. Ele não precisou de alimento para chegar a esse bichão bonito desse tamanhão? Pois é. O nascimento espiritual é a mesma coisa. Eu tenho que ser alimentado pela palavra, alimentado, para ficar um bichão bonito igual Jesus Cristo. É isso que a Bíblia explica. E quem não passar por esse processo, não nasceu. Como é que o Márcio ia ficar um bichão bonito desse tamanho se ele não tivesse nascido? Sem chance. Sem chance. Ele tem que ter nascido, ter sido alimentado, muito bem, obrigado por Vilta, esta maravilha de mãe que está ali. Ele tem que ter sido alimentado. Helder, pense num caba bonito. Então, por quê? Foi alimentado pela mãe para chegar a esses rapazes tão bonitos. Pois assim mesmo é o que nasce do Espírito. Ele tem que ser alimentado pela palavra para ele crescer. Meu Deus, como é que um crente não sabe disso? Olha, irmãos, o salmista, lá 700 anos antes de Jesus, já sabia disso. E ele diz: Senhor, por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. É estudando os teus preceitos. O que são preceitos? Aquilo que Deus determinou. Estudando os teus preceitos, a tua lei, eu consigo entendimento. Salmo 119, versículo 104. É isso que quer dizer cingir-se do entendimento de forma sóbria ou atentamente. Isso significa que nós precisamos agir constantemente no sentido de nos alimentar da palavra de Deus, no sentido de buscar esse entendimento, e o entendimento vem obrigatoriamente pelo estudo dos preceitos de Deus, como o salmista disse aqui: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Interessante que o salmista diz nesse salmo aqui, nos versículos anteriores, deixa eu olhar rapidinho para vocês aqui. Ele diz uma coisa impressionante. Versículo 98, desse salmo 119. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Ó, quem é que me faz entendido? Sábio? Os mandamentos do Senhor. Por que eu me mantenho entendido mais que os meus inimigos? Porque eu conheço os teus mandamentos e eles estão sempre comigo. 99. Compreendo mais que todos os meus mestres. Por que eu sou até mais sábio do que os meus mestres? Porque medito nos teus testemunhos, que é sinônimo de mandamentos, que é sinônimo da lei, que é sinônimo da tua palavra. Santifica-os na tua palavra. Na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17.
Versículo 100. Sou mais entendido que os idosos. Por quê? Olha que os idosos têm experiência de vida. Mas o salmista está dizendo aqui, pois eu sou mais entendido do que eles. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. Falei agora aqui. Os teus preceitos. É sinônimo de tua lei. É sinônimo de tua palavra. É sinônimo de teus mandamentos. Ah, meus filhos. É isso que quer dizer. Nós temos que entender a doutrina. E para entender a doutrina, nós precisamos estudá-la. E mesmo para entender a doutrina, estudando a doutrina, tem que ser crente, porque ela precisa ser iluminada pelo Espírito Santo. Como Paulo diz, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E como é que nós vamos estudar essa doutrina? Nós precisamos de um mestre para nos ensinar. Deus providenciou tudo isso. No Velho Testamento ele providenciou os sacerdotes mestres para ensinar o povo de Israel. No Novo Testamento ele determinou pastores mestres para ensinar o meu povo, para que o meu povo não se deixe enganar por todo o vento de doutrina, para que cresçam em estatura, para que cheguem à estatura do varão perfeito que é Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 10, 11, 12, 13. Meu Deus, não está tudo escrito? Então como é que eu não obedeço isso? Esse é o papel de um pastor, irmãos. Ensinar. Quem for crente vai aprender. Quem não for, não vai aprender. Quem for crente tem interesse em aprender. Quem não for crente não tem interesse em aprender. E o pastor não pode fazer absolutamente nada com relação a isso. Não adianta eu usar artifícios, fazer festa, fazer programa não sei de quê, cursilho não sei de quê, encontro de casais não sei de quê. Isso é tudo, como Paulo diz, artimanha, isso é astúcia de homens que induzem ao erro. Está escrito aqui isso. O papel de um pastor é apacentar, como Jesus chamou Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então pastoreia o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Pedro já chateado, coitado. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho. Esse apacenta, pastoreia, é ensina. É conduz na minha palavra. É isso que quer dizer. Não pode ser diferente. Quando somos convertidos de verdade, somos orientados, conduzidos por um pastor de verdade, para que, ao invés de seguir a vida como vivíamos antes da conversão, segundo as paixões do mundo, o homem diz aqui, agora, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que é ignorância? Quando eu não conhecia ainda a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Senhor Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Senhor Jesus. Culto de libertação, culto de não sei o que, isso é tudo heresia. Se você foi convertido, você está liberto. Você agora só precisa ser orientado por um pastor. É isso que a Bíblia diz. Mas culto de liberação e cura, de pessoas ditas crentes nesses tais cultos de libertação, as pessoas dando vazão às suas emoções, alimentadas por um falso pastor. Ao invés de agora seguir como vivíamos antes, segundo as paixões do mundo, agora, como filhos da obediência, não devemos mais nos conformar com este século. Paulo dá esse mesmo ensinamento lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 e 2, ele está dizendo lá. Agora nós não vamos mais viver como antigamente. Agora nós vamos renovar a nossa mente por esse ensino, para que a gente não se conforme. O que é se conformar? É não tomar a forma do mundo. Nós não vamos mais andar, segundo o ensino de Pedro aqui, conforme a ignorância. Nós não vamos mais andar conforme as paixões que nós tínhamos antigamente. É o mesmo ensino. Como eu disse para vocês, essa é a função das cartas apostólicas.
E todas elas combatem os falsos pastores. Todas. Duas em especial, a carta de Judas e a segunda carta de Pedro, trata exclusivamente de chamar a atenção da igreja para os falsos pastores, dizendo em todas duas que esses falsos pastores já estão condenados. Não diz que eles vão ser condenados, não. Diz que eles já estão condenados. Todas duas dizem isso. Irmãos, observem que os salvos não vivem mais na ignorância. Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sou mais escravo da ignorância. Se conheceres a verdade vos libertará. Eu não sou mais escravo de ignorância para andar atrás de culto de cura, culto de libertação, encontro não sei de quê, reunião não sei de quê. Eu não sou mais escravo dessa ignorância. Se eu sou salvo verdadeiramente, eu vou entender a doutrina. Agora, iluminados pelo Espírito Santo, pelo ensino de um pastor, constituído pelo Espírito Santo, como está escrito em Atos 20, 28, Paulo, chamando a atenção dos pastores, disse, pastores, pastoreai o rebanho de Deus, que Ele mesmo vos constituiu pastores, para que vocês apacentem o rebanho de Cristo, que foi comprado pelo seu sangue. Atos 20, 28. Pastor de verdade vai conduzir ovelha de verdade. Pastor falso vai conduzir falsos crentes. Como Pedro está fazendo aqui com esses irmãos, e ele mesmo, quando ele escreve, ele diz, eu presbítero como vocês. Então repare, Pedro era um apóstolo. Pedro era um apóstolo de verdade. Não existe mais apóstolo como eles. Pedro era um apóstolo de verdade. Depois ele baixou a bola dele e disse, olha, eu, presbítero como vocês. Hoje não, hoje o cara que é pastor quer ser apóstolo. Para você ver o erro, a diferença do que a Bíblia ensina e mostra do comportamento das ditas igrejas hoje. Contrário. Tudo contrário. Então, como Pedro está fazendo aqui, esses irmãos devem buscar a santificação, eles devem buscar a semelhança de Cristo, pelo conhecimento de quem é Cristo, e Ele está revelado aqui na palavra dele. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo, olha qual é o modelo, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Irmãos, um crente vai viver perseguindo isso. Como Paulo disse, eu não alcancei a perfeição, não, nem posso alcançar, mas eu prossigo para o alvo. O alvo é a perfeição. E não há como eu seguir nessa perfeição sem o conhecimento da doutrina. Como é que eu vou ser aprovado se eu não estudar para uma prova? Os meninos fizeram prova hoje, Michael fez prova hoje do Enem. Como é que eu vou ser aprovado se eu não estudar? Sem chance. Pois é a mesma coisa aqui. Como é que eu vou crescer em santidade de vida se eu não conheço como é santidade de vida? Eu tenho que conhecer. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Sim, isso tem que ser verdade. Eu tenho que estudar essa regra para eu poder pô-la em prática. Isso é tão certo como 2 e 2 são 4. Aí vem o ditado bonito, tão bonito quanto estúpido. Deus não chama pessoas capacitadas. Ele capacita as pessoas a quem chama. Sim, colega. Mas como é que ele capacita? Pelo estudo. Não tem outro jeito não. Não tem outro jeito não. Deus me chama para ser médico. Desde criança. Eu sei que eu ia ser médico. Então eu tenho que fazer uma faculdade de medicina. Agora eu vou chegar no hospital lá e dizer, olha, Deus me deu o dom de ser médico e eu vim aqui para ser médico. Sim, cadê o seu diploma? O senhor estudou onde? Era só o que faltava. Esse povo é louco. Deus capacita quem chama. Mas como é que ele capacita? Pelo estudo.
Não tem outro meio, não. Foi assim que ele capacitou os discípulos dele, ensinando de manhã, de tarde, de noite, durante 3 anos. Somente a partir desse ensino foi que ele disse: vocês agora são mestres. Vocês foram meus discípulos durante 3 anos, pois agora vocês são mestres. Agora vocês vão fazer discípulos. Quem faz discípulo? Um mestre. Tem condição de um discípulo fazer outro discípulo? Irmãos, para ser santo, como ele é santo, eu tenho que saber como é que ele é santo. E está aqui na Bíblia. Para ser santo como ele é santo, eu tenho que saber quais são os procedimentos que me levam a ser santo como ele é santo. Está aqui escrito na Bíblia. Então eu tenho que estudar isso. Para eu ser santo como ele é santo, eu tenho que saber que só no poder do Espírito Santo. Então eu tenho que primeiro ser convertido de verdade. E não achar que fui convertido porque um pastor mandou eu levantar a mão. O famoso levante a mão aí. O famoso vem aqui à frente. Preste atenção, irmãos. Não há que se falar em salvação à parte da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a salvação vem pelo ouvir a pregação do Evangelho de Deus. Então não há que se falar em salvação por uma experiência não sei de quê, por um trimelique que me deu numa reunião de oração não sei onde, sem doutrina nenhuma. Olha, eu já contei isso aqui não sei quantas vezes, mas vou contar de novo. Eu conversando com uma líder de uma igreja grande, das maiores daqui da cidade. Aí ela disse: olhe, pastor, é minha amiga, eu fui numa reunião de oração ontem, não sei onde, aí uma tal de garagem que tem por aqui. Olhe, mas que reunião de poder. Aí ela falava assim mesmo: pastor, olhe, você sentia aquele poder, aquela unção, interessante, aquela unção, o Espírito Santo estava ali, pastor, que coisa. Aí eu deixei ela dar vazão às suas expressões, maravilhada. Aí quando ela terminou, eu disse: minha filha, qual foi a palavra que foi dada nessa reunião? Eu lembro bem da expressão dela, até, tá aí, não teve palavra? Digo: pois então não teve poder, irmão. Se não teve palavra, não teve poder. Tudo isso que você viu lá foi emocionalismo. O poder que estava lá era poder de demônios. Não era o poder do Espírito Santo. Ela fez desse jeito a expressão dela. Quando eu perguntei qual foi a palavra que foi ministrada lá, ela fez assim mesmo. Aí, não teve palavra, eu digo: então não teve poder. O que teve foi emocionalismo e um bando de abestados sendo enganados por demônios. E essa moça é uma líder de uma das maiores igrejas daqui de João Pessoa. Faz parte da liderança da igreja. Conselheira e tudo mais. Olha o discernimento. A coisa é tão terrível assim. Se essa líder não tem discernimento para perceber que uma reunião dessa estava sendo conduzida por demônios, e ela inclusive se impressionou e se emocionou lá dentro também, essa moça não é crente. Essa moça não é convertida. Simples e terrível assim. Jesus disse que os falsos mestres, os falsos profetas enganarão a muitos, se possível os eleitos. Isso quer dizer, os eleitos não será possível ser enganados. É isso que quer dizer essa expressão de Jesus. Então, irmãos, prestem atenção. Não há que se falar em salvação a parte da pregação da palavra de Deus com integridade. Não há que se falar em santidade a parte do conhecimento doutrinário pelo estudo diligente dos preceitos de Deus, como o salmista diz aqui. Os teus preceitos, por meio dos teus preceitos, consigo entendimento.
Então eu tenho que estudar esses preceitos para ter entendimento. Como é que eu vou ser bom de matemática se eu estudar matemática? Como é que eu vou ser bom de português se eu estudar regra de português, de gramática e tudo? Não há outro jeito. E mais, esse crescimento, tanto a salvação, como nós já vimos aqui, quanto o crescimento em santidade pelo entendimento dos preceitos de Deus, deve-se exclusivamente à sua graça. É isso como diz aqui no capítulo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quem dá essa revelação é o Espírito Santo. Como mesmo o apóstolo Pedro se apresenta na sua segunda carta, Iremá gosta de citar essa apresentação de Pedro aqui na segunda carta. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Atenção, como é que essa graça e paz é multiplicada? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Iremá sempre inicia os cultos aqui com esse versículo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Como é que essa graça e paz é multiplicada? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele continua mais adiante nesse versículo aqui, afirmando que esse pleno conhecimento de Deus nos é dado pelo seu divino poder. Está escrito na mesma carta, na sequência. Para quê? Para que tenhamos todas as coisas que nos conduzem à piedade. O que é piedade? Obediência à palavra de Deus. Pois é, irmãos. Terminando nossa pregação de hoje, nossa mensagem de hoje, esse conhecimento completo que o apóstolo diz aqui, graça e paz vos seja dada pelo pleno conhecimento de Deus. Então esse pleno conhecimento, que é conhecimento completo, está nas Escrituras Sagradas. E nos foi dado esse conhecimento pela graça do Senhor. E o entendimento desse conhecimento nos é dado pela iluminação do Espírito Santo de Deus, que é graça do Senhor. E a explicação desse entendimento para nos ajudar na iluminação nos é dada por um pastor constituído pelo Espírito Santo, e isso é graça do Senhor. Qualquer coisa diferente disso não é igreja. É clube sócio-religioso ou empresa religiosa para tomar dinheiro dos abestados do Tiririca, que votam em Tiririca. Os salvos, o que o homem diz aqui é isso, a conclusão. Como filhos da obediência, pela mesma graça que os salvou, haverão de buscar esse pleno conhecimento de Deus, com a finalidade de serem santos como o nosso Senhor é santo, não apenas pela repetição vazia de uma frase herdada da Reforma Protestante, mas, de fato e de verdade, vivendo a realidade de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a fim de que vivamos para o louvor da glória do Senhor que nos salvou. É isso que o homem está ensinando aqui. Qualquer pregação bonita em cima disso aqui é falsa. Que Deus nos abençoe. Amém.